Pessoal, Semana Santa, essa conveniência toda, né? Deixa eu baixar o som aqui. Essa conveniência comercial que se instala por todos os cantos, não é? Por todos os cantos. Tudo é um interesse comercial. E grande parte desse interesse comercial foi criado pelos judeus. Aliás, não sei se muita gente sabe, mas existem judeus negros. Eu já li a respeito, e li a respeito também na história dos hebreus, cuja coleção de livros eu aconselho vocês a lerem. Aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Aqui, ó. A História dos Hebreus, de Flávio Josefo, é um livro escrito há muitos e muitos anos. Essa edição aqui, especialmente, é de 64, por aí, não é? Deixa eu me ver aqui. É por aí, 54. É uma edição antiga. Mas o original data de 35 anos antes de Cristo, depois de Cristo, depois da ressurreição de Cristo. 35 anos. Flávio Josefo escreveu isso. Muito bem. Que nós eu preciso reler. São 9 volumes. Mas, estava dizendo que tudo é um plágio. Esses festejos, essa coisa toda, essa invencionice de que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, etc. Nós, no meu site conspirações.com.br, lá tenho uma matéria sobre deuses com a mesma história de Jesus. Deuses com a mesma história de Jesus. Mitra é um deles. Mitra é um deles. Deus persa, que também nasceu de uma virgem, que também foi morto, ressuscitou no terceiro dia, tudo parecido. Mas essa história da virgem me é um tanto indecente, um tanto indelicada, para não dizer, eu falei indecente, mas vou retirar, vou dizer indelicada. E forçosamente vende uma imagem não limpa de Deus, desse Deus cristão, que precisou de uma menininha de 13 anos para gerar um filho. Coisa que não entra na cabeça, afinal de contas, ele era todo poderoso. E como tal, ele não precisava de uma menina de 13 anos para fazer um filho. Ele fez Adão, fez Eva, renovou o mundo, criou peixes, tatus, elefantes, sobradinhos e Montemor, né? Fez o hipopótamo. Eu ainda acho o hipopótamo um bicho muito estranho. Fez o polvo, fez o polvo. Polvo, acho que ele pegou um pedaço de barro, ele estava com o saco cheio, não tinha o que fazer, e ele tacou um pedaço de barro numa pedra, em algum lugar, e esborrifou. Ele achou aquela forma interessante e resolveu fazer o polvo. E assim outros que ele se atrapalhou, ornitorrinco, por exemplo, Ele fez uma confusão, misturou ovíparo com... Sabe que o ornitorrinco é mamífero também. E ele dá leite pelos pelos. Dá leite pelos pelos. E o macho é venenoso. E tem bico de pato. E uma série de coisas estranhas com o ornitorrinco. Vocês, todo mundo sabe aí. Eu não preciso ficar falando. Mas então, se você levar isso numa análise mais profunda, você vai ver que tudo é sim um plágio de deuses para deuses, Shiva e etc. Krishna, Aliás, eu digo sempre que a Índia tem mais de 30 milhões de deuses. Negócio meio maluco. Mas enfim, falávamos dessas festanças. E eu considero um erro lamentável, o sábado de aleluia, malhar o Judas. Eu explico por quê.
Graças ao Judas, Jesus criou a fama que ele tem. Se não fosse pelo Judas, nada disso estaria acontecendo. Nós deveríamos erigir uma estátua para o Judas, em honra ao Judas. Porque se não fosse por ele, se não fosse a malgrada traição considerada pelos cristãos, um mal extraordinário, né, que por sinal passou a ser um bem, afinal de contas Jesus é festejado aí. Ele não teria entrado para a história, Jesus nem seria conhecido. Aliás, Jesus era analfabeto, né, para começar. Jesus nunca disse onde ele nasceu e quando ele nasceu. Uns dizem em Nazaré, outros dizem em Belém, os historiadores. O catolicismo, fundado 400 anos após a morte de Cristo, por, se não me engano, Constantino, fez um rolo lá por interesses políticos, criou, de certa forma, deu-se ali o nascimento do catolicismo. O cristianismo, propriamente dito, de acordo com o livro O Sinal, que eu tenho aqui, de Thomas de Wesselow, se deu 60 e poucos anos após a morte de Cristo. Isso, existem muitas teorias, mas essa é uma das bem fundamentadas. Não a levo a sério, mas estou com ela 80%. Existem outras teorias, não é? Existem, evidentemente, os interesses romanos nessa história toda. Mas, enfim, tudo é um verdadeiro plágio. Nós vivemos um plágio. E somos todos canalhas. Todos canalhas, sem exceção. Basta uma análise fria, objetiva e clara e você verá que o ser humano é canalha. Ele... Está aí os movimentos, está aí as falsidades, né? Os interesses. Veja, por exemplo, o caso do Eike Batista. Eu mudo aqui de assunto porque eu não tenho pauta. Veja aqui o caso do Eike Batista, por exemplo. Eike Batista, o que você acha que aconteceu? O que você acha que esse juiz foi envolvido nessa trama? E como será que souberam que ele ia sair com um carro, um dos carros Porsche, né, do Eike Batista? Porque estava tudo combinado. É evidente, ninguém ia ter ideia, ninguém estava ali colado no juiz para saber o que ele ia fazer, o que ele ia deixar de fazer. Então, isso foi tudo combinado. Foi combinado o desvio. Cadê o dinheiro? Sumiu o dinheiro. Também foi combinado. Sabe para quê? Para tumultuar o processo. Essa gente pode tumultuar o processo. E foi para tumultuar o processo que isso aconteceu. Canalice. Todos nós, pouco ou muito, somos canalhas. Algumas canalices não prejudicam com contundência as situações, não são tão graves, mas outras são muito graves, e essa do Eike Batista é uma delas. Outra canalice danada é a canalice da delação premiada. Para que serve a delação premiada? Será que ninguém percebe? Para que serve a delação premiada? Para tumultuar o processo, para chamar ao processo mais gente, mais réus, e que você vai abrindo o leque da investigação. E ao abrir o leque da investigação, você tumultua o processo, ele não acaba nunca. O processo, da maneira como está, daqui a 100 anos ainda não se chegou a uma conclusão. Primeiro, até porque existem as tais cartas precatórias. Carta precatória é o convite do juiz através de um documento que leva o título, carta, em que o indivíduo é intimado a prestar esclarecimentos sobre o processo da região onde ele mora.
Então, se o processo está correndo em São Paulo e o indivíduo mora em São José das Quantas, é enviada uma carta precatória para lá. E lá, a delegacia que recebeu a carta precatória, ou o fórum, irá intimar o cidadão a comparecer àquele fórum, prestar esclarecimentos. E, prestados esses esclarecimentos, essa carta precatória é devolvida para o processo principal, onde será analisado, evidentemente, e no momento oportuno. Você imagine quanto tempo leva isso. Eu mesmo tenho carta precatória para ser respondida. Desde 2012, desde 2006, nunca me intimaram. Eu sei que vejo, quando eu abro o Tribunal de Justiça, eu vejo lá carta precatória criminal. Fui testemunha aí de um assunto, né, de uma empresa que desviou um monte de coisas, etc. E eu fui testemunha. E como tal, tem lá a carta precatória que eu não recebi até hoje. Carta precatória de 2002, 2003, 2004. Está rodando aí. Nunca recebi. Quer dizer, e no processo tem 28, 29 pessoas mais ou menos. E mais da metade delas são intimadas por carta precatória. Então veja o tumulto que dá isso. Essa delação premiada nada mais é, se por um lado ela tem um ponto positivo, por outro lado ela tem muito mais pontos negativos, que é exatamente o interesse em tumultuar o processo, em prolongar o processo, para esses que têm dinheiro, o caso do Eike Batista, que acabou reavendo boa parte dos carros, acabou reavendo aí outros bens, não é? Porque surgiram, foram propositadamente criadas essas situações que provocam um emaranhado de discussão e de debate, que provocam emissão de cartas precatórias, que provocam o processo de novas oitivas e etc. Isso tudo leva um tempo enorme. E sai todo mundo absolvido. Assim foi com o mensalão está aí correndo ainda. Assim é a Petrobras, que a Petrobras em si não tem culpa de nada. Tem culpa é a gestão, os gestores, a entidade, a empresa em si, nada tem de culpa. Culpa são os administradores. E a presidente do conselho, à época dessas barbáries, era a Dilma, né? Que quer ser chamada de presidenta. E eu não concordo, e não vou concordar nunca, e não vou chamá-la nunca. Vou chamá-la de presidente. E acabou. Vou chamá-la de presidente. Nada mais. Presidenta por decreto, você não tem mais o que fazer não, né? Então veja bem, tudo é um plágio, tudo é um jogo de interesses, somente quando envolve grandes valores, né? Envolve grandes volumes, etc. Coisas que somem, drogas que foram apreendidas pelo DENARC e desapareceram, dinheiros que foram apreendidos pelo DENARC e desapareceram. E essa coisa toda que flui, ninguém sabe de nada. E o povo não é informado. Até porque não há interesse em informar o povo, não é? A polícia, infelizmente, no meu livro Você Quer Saber, que recebeu o prêmio de mérito cultural pela Secretaria da Cultura, tem um momento em que o secretário de Segurança do Rio de Janeiro diz, na Rádio Bandeirantes, se não me engano, não tenho o livro aqui, diz que 80% da polícia tem alguma coisa envolvida no sistema, né, de tráfico de drogas, enfim, tem algum envolvimento. Isso está gravado lá na Rádio Bandeirantes, não tem nada a ver comigo. Eu provo, né, se for necessário eu provo. Eu tenho o dia que foi gravado e a rádio que foi gravada isso. Isso já faz uns 4 anos, 5 anos, por aí. Por aí, acho que não, nem isso. Faz uns 3 ou 4 anos. Então há um interesse em tumultuar tudo sempre, principalmente quando envolve os grandes interesses. E esse tumulto todo surgiu, e sempre teve na história, aliás,
e surgiu com mais contundências na criação do cristianismo. Desculpe. O cristianismo é um emaranhado de mentiras. O cristianismo, como outras religiões, é um plágio de tudo que está ali. Vem se copiando um do outro há muito tempo, não é? Diz que o Egito era a cultura mais desenvolvida da época. Não é verdade. Existiam outras culturas, ninguém se lembra da China. A China já existia há muito tempo. Não se comenta em lugar nenhum sobre a China. Não se fala nada. Quando o Egito estava lá fazendo pirâmides, etc., que evidentemente isso é um assunto à parte, eu só creio realmente que foi feita por outros seres, uma vez que não se encontram ferramentas, não se encontram restos de nada. O transporte, por exemplo, não se encontra nenhum vestígio dos tais transportes daquelas pedras que vieram de 800 quilômetros de distância, né? Pedras de 30, 40, 50 toneladas, etc. Restos, quando você trabalha numa construção, dependendo do porte, fica um resto de ferramenta, alguma coisa fica perdida, ninguém encontra nada. É como a Arca de Noé, é ou não é? A Arca de Noé, para mim, é o simbolismo de um laboratório espacial, em que foram juntadas ali sementes de cada espécie e também dos seres viventes. Quer dizer, se Deus tinha o interesse em destruir o planeta com inundação, ele não destruiu nada, ele botou tudo na arca, não é? E para sustentar um leão na arca, vê que é simbologia, evidentemente, né? São 30 quilos de carne por dia, coisa fica difícil, né? Um elefante com 200, 300 quilos de erva de mato, né, por dia, não é brincadeira. Mas enfim, aliás, dali surgiu a Santíssima Trindade, graças ao seu filho Nimrod. Leia bem a história aí que vocês vão encontrar o surgimento da Santíssima Trindade cristã, que foi absorvida pelos cristianismos. Aliás, nem Cristo era cristão, né? Cristo não era cristão, coisa nenhuma. Cristo nem sabia que existia sobre Cristo, sobre o cristianismo, sobre nada. Um bando resolveu juntar interesses e viu que queria dar dinheiro e fundar essa religião. Mas então, o caso do Eike Batista e tantos outros acontece dessa maneira para tumultuar. Então é a canalice instalada. E somos, como disse, todos canalhas. E não há mais o que dizer. Vem dizer, somos todos corruptos. No frigir dos ovos, somos todos corruptos. E acabou-se, que era doce.